Olá, amados, aqui no nosso canal Academia da Vida, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo que vai abençoar muito a tua vida. Você pode falar um amém aí? E eu gostaria muito que você soubesse nesse vídeo de uma verdade que pode mudar a tua vida. Quando você consegue acalmar o teu coração, você acalma as tempestades da tua vida. Você tem vivido alguma tempestade? Uma tempestade em alguma área da tua vida? Então esse vídeo é para você. Fique com a gente, porque você vai ser muito abençoado. A maioria dos problemas que as pessoas enfrentam nos dias de hoje são causados, primeiro, por um coração, uma alma que vive uma tempestade. É claro que nós temos problemas muito objetivos, por exemplo, quando você está vivendo uma dívida financeira, uma crise financeira, é algo muito objetivo. O problema está ali, está nítido, né? Apesar de que até os problemas financeiros também são causados, às vezes, me entenda bem, às vezes por um descontrole da alma, porque nenhuma dívida surge por acaso, na verdade. Então eu sei que tem muitas pessoas que têm muita dificuldade em lidar com as finanças, em administrar as finanças, e por isso vivem endividados. Mas nós não queremos falar hoje de dívidas, nós queremos falar de tempestades da nossa vida, que são, na verdade, os problemas que nos deixam ansiosos, aflitos, muitas vezes desanimados, algumas vezes desesperados. São os problemas que a gente vive que nos afetam realmente. E é interessante que, na maioria absoluta das vezes, o poder que esses problemas que estamos vivendo, seja num relacionamento familiar, até mesmo de saúde, na maioria das vezes, o poder que eles têm de nos afetar, de nos destruir, tem muito mais a ver com o que se passa dentro de nós, com o que se passa na nossa alma, no nosso coração, do que propriamente com o problema objetivamente. Às vezes, a nossa alma, a sede das nossas emoções. Quando eu falo alma, entenda que é a sede das nossas emoções, onde se processam as nossas emoções, os nossos sentimentos, a maneira como nós reagimos aos acontecimentos da vida, aquilo que acontece conosco, tá? Entenda então a tua alma como se fosse uma terra. E às vezes a alma da pessoa ela é muito fértil para os problemas. Então quando você lança uma semente em uma terra fértil, aquela semente logo vai brotar e vai produzir, porque a terra é muito fértil. Às vezes a nossa alma ela é muito fértil para os problemas. Tudo que cai ali na nossa terra, do nosso coração ali, brota. Todos os problemas ali, bateu ali, brota. Vai logo brotar uma árvore de problemas. Então, o que nós sofremos está diretamente relacionado com como está a nossa alma. Eu quero ler um texto aqui que é muito interessante de Marcos, do Evangelho de Marcos, capítulo 4. E nós vamos ler aqui a partir do versículo 37, vamos ler o 37 e o 37, 38 e 39. Depois nós continuamos nesse comentário. Olha, é muito importante, muito interessante. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então, algumas coisas interessantes que nós vamos encontrar nesse texto, que nos revela que, às vezes, o problema não é que não exista o problema. Quando você olha esse texto, está nítido, ali havia uma tempestade. E dentro do barco estavam alguns discípulos, alguns apóstolos que eram pescadores profissionais, experientes, entendiam daquele mesmo mar, que ali é o mar da Galileia, pescavam ali, sabiam que era uma tempestade, passaram uma boa parte da vida deles dentro de um barco. Então não estamos falando de pessoas que não tinham experiência com barco e com o mar, não. Pessoas que tinham experiência. Então, o problema era real? Era objetivo? Era. Havia uma tempestade e era uma tempestade severa. Ponto. Mas Jesus estava dormindo no barco no meio da tempestade. Isso também era um fato. E a pergunta é como alguém consegue dormir em meio a uma tempestade? Então nós tínhamos, de um lado, Jesus que dormia em meio à tempestade, e do outro nós temos os discípulos apavorados, aterrorizados.
inclusive falando que morreriam. O que nos mostra o seguinte: os problemas, por mais reais que eles sejam, eles vão nos afetar dependendo de como está a nossa alma. Por exemplo, uma pessoa que já está estressada, uma pessoa que já vive ali um nível alto de ansiedade, que vive debaixo de uma pressão muito grande, o problema vai afetá-la muito mais do que uma pessoa que está em um momento bom, tranquilo. Então, quando eles vão até Jesus, acordam Jesus e eles falam: o Senhor não se importa, não se incomoda que a gente morra, que a gente pereça nessa tempestade. Então Jesus repreende, Jesus ordena que o mar se acalme, que o vento cesse e tudo fica muito calmo. O problema ali não era a tempestade. O problema ali era como eles estavam lidando com a tempestade tendo Jesus no barco. Se Jesus estava no barco, eles não poderiam ficar desesperados. Talvez um pouco preocupados, sim, percebendo o perigo, mas não desesperados. Os problemas que a gente vive, às vezes, né, nos desesperam. Não é que a gente vai ver o problema, como algumas pessoas fazem, que tem pessoas que elas não são tranquilas, calmas, não é uma questão de ter paz. Tem pessoas que são irresponsáveis. O mundo está desmoronando e a pessoa, não estou nem aí. E o mundo desmorona mesmo. Não estou falando disso. Estou falando do que acontece aqui dentro. Porque eu posso estar em paz aqui dentro, mas estou trabalhando para resolver os problemas. Estou tentando buscar a solução para os problemas. Mas aqui dentro existe uma paz. No máximo, uma preocupação, que é o que dá o start para que eu resolva. Porque se não houvesse preocupação nenhuma, nós nem resolveríamos os problemas. Nós veríamos os perigos e nós não resolveríamos. Então a preocupação, a percepção de que existe um risco, nos leva a buscar uma solução para o problema. Mas o mais importante é que tem que ter paz dentro de nós para que a gente possa resolver o problema. Se Jesus estava no barco, eles não deveriam estar tão desesperados. Você consegue entender isso? Para que o desespero? Então, como você explica isso? Presta atenção. O que estava acontecendo ali? Ali havia duas tempestades. Duas? Sim, havia duas tempestades ali. Como assim duas tempestades? Havia uma tempestade no mar, que açoitava o barco, mas havia uma maior tempestade dentro deles, que açoitava a alma deles. Sabe, os nossos problemas, as nossas dificuldades, elas são tempestades. A dívida é uma tempestade, problema no casamento, na família é uma tempestade, problema de saúde é uma tempestade, problemas emocionais, de modo geral, são tempestades. Mas há uma tempestade, e essa precisa ser controlada o mais rápido possível. Não é a que acontece do lado de fora, mas é a que acontece aqui dentro. Eles estavam em tempestade dentro deles, eles estavam ansiosos, eles estavam horrorizados, eles foram até Jesus num tom de reclamação. O Senhor não se importa que vamos morrer, o Senhor não se incomoda com a nossa morte, o Senhor não se incomoda que tudo vai ser destruído, que vamos perder tudo, inclusive a nossa vida. Essa é a fala de quem tem uma tempestade dentro de si. A tempestade do lado de fora entrou para dentro deles, entrou no coração deles. Tome muito cuidado para que as tempestades que acontecem na tua vida, como eu já citei aqui alguns exemplos, financeira, familiar, etc., cuidado para que essas tempestades não entrem e não formem uma tempestade maior dentro de você, porque quando se forma uma tempestade dentro de você, fica tudo mais difícil. Jesus repreendeu o vento, as ondas, e tudo ficou calmo. E aí nós vamos encontrar no versículo 40, então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Então, depois de Jesus repreender a tempestade que se formava no mar, agora Jesus está repreendendo a tempestade dentro deles. Essa tempestade dentro de vocês é porque vocês não conseguem crer, é porque vocês não conseguem ter fé. Então, tome muito cuidado, porque a fé é aquilo que vai acalmar a tempestade que existe dentro de nós. Ainda que a gente consiga ver os problemas do lado de fora, mas a nossa fé, ela acalma a tempestade aqui dentro. E a partir da tempestade acalmada aqui dentro, a gente consegue encontrar a solução para as tempestades que estão do lado de fora, tá? Que Deus te abençoe tremendamente, que você entenda isso, que você busque isso, que você busque a Deus, que você se renda, se entregue a Ele, e essas tempestades
aqui dentro se acalmarão. A partir daí, as tempestades do lado de fora também cessarão, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você não for inscrito no nosso canal, clique aí em inscrever-se, pronto, já estará inscrito e vai ser muito abençoado pelos vídeos que produzimos aqui diariamente. Agora, para esse vídeo, por favor, não finalize sem deixar o gostei, ajude o nosso canal a crescer. Você pode fazer isso, é tão fácil, clica aí nesse sinalzinho aí, ó, de ok, clica aí nesse sinalzinho, pronto. Aí você vai ter curtido o nosso vídeo e vai nos ajudar no crescimento do canal, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus.